ela está fazendo o tratamento, o caso dela é muito grave, e nós precisamos interceder para que Deus traga todo o livramento para Ana Clara, a esposa do Igor, né? E vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que ela vai dar em breve aqui um testemunho tremendo de vitória. Você crê nisso? Então vamos dar mais um aplauso ao nosso Deus. Vai ser demais. Deixa eu jogar aqui, então já tenho a senha ali, 8753, para você acompanhar comigo. E nós queremos falar hoje, porque ainda estamos no mês do novo de Deus nos nossos relacionamentos. Como é importante, olha, dentro dos grandes meios empresariais, fala-se isso de uma forma muito assim, transparente e indubitavelmente, de que as grandes empresas, os grandes lugares, qualquer lugar, pequenos negócios que sejam, vão prosperar por um diferencial chamado relacionamento. Pessoas precisam aprender a se relacionarem bem com as outras pessoas, a fim de que sejam bem-sucedidas. E se nós queremos ter sucesso na missão que... passou para outro lá. 2469, vamos botar. 2469, vamos ver se abre aqui. Lá, está lá. Então, pessoas serão bem-sucedidas à medida que aprenderem a se relacionar umas com as outras. Aprenderem a essa arte do relacionamento. E quando nós falamos de relacionamento, nós temos um fator ligado ao relacionamento que é fundamental, que se chama fidelidade. Fidelidade. Você confia em quem é fiel, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Em quem você confia? Em quem é fiel. Fidelidade. Esse é um fator que não pode faltar nos relacionamentos. E eu queria mexer um pouquinho sobre isso. Alguns aspectos aqui eu tenho falado, né? Quando, por exemplo, nós ministramos aqui para os diáconos, nós falamos que uma das características do servo é a fidelidade. Nós queremos falar um pouquinho sobre isso, mas assim, dentro do relacionamento, isso é inegociável. Então veja bem, o que eu coloquei aqui, olha, a construção do relacionamento, ela parte desse princípio. A base de um relacionamento é a confiança. Um relacionamento, ele é firmado pela confiança. A confiança, para que ela se amadureça, ela precisa de tempo. Ninguém confia numa pessoa do dia para a noite. Não é assim. Por isso que é tão importante os jovens aprenderem, né, que esse período do namoro não é um período para liberação dos libidos da carne, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você está confiando a outra pessoa o seu coração. É um momento de quê? De conhecimento. De você conhecer aquela pessoa, saber se ela é uma pessoa confiável ou não. E o que eu coloquei aqui, olha, a confiança, ela é fruto do quê, gente? Como que surge a confiança? Pela fidelidade. Fidelidade. Porque você vai provando a outra pessoa, né? Você vai provando a outra pessoa. Você sabe que o próprio Deus, ele desafia as nossas vidas na palavra, nesse sentido, quando se fala de dízimo e oferta. Ele fala assim, ó, provai-me nisso. Provai-me nisso. Não é de uma forma vulgar. Não é uma forma vulgar. Provar, colocar Deus à prova. Não é nesse sentido. É provai-me no sentido assim, olha, veja se isso não vai acontecer. Deus fala assim, ó, seja fiel para você ver. No dízimo, nas ofertas. Faça esse teste. Vamos ver se alguma coisa vai acontecer. Deus fala isso na palavra. E a confiança de trazer meu dízimo e oferta vem pela fidelidade. Deus é fiel. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus é fiel. À medida que eu confio nessa fidelidade do Senhor, eu vou prosperar, como o pastor Marcelo falou. Eu vou prosperar porque isso é uma marca do caráter de Deus. A prosperidade que vem da sua generosidade. Deus é Deus generoso, por isso Ele nos prospera. Isso vem da sua fidelidade. Deus é fiel. O que Deus falou, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir ou não vai, irmãos? Ele vai cumprir, não tenha dúvida disso.
Não tenha dúvida disso. Se Deus falou algo, aquilo vai se cumprir. Jesus chega ao ponto de dizer assim, gente, se Deus falou uma coisa, deixa eu explicar um negócio para vocês. Os céus podem passar, a terra pode passar, você pode falar, parece que acabou tudo. Aí Jesus fala assim, ó, mas o que Deus falou, tudo que Deus falou, o quê? Se cumprirá. Nenhum tio dessa palavra deixará de se cumprir de tudo aquilo que Deus falou, de tudo aquilo que Deus pronunciou na sua palavra. Porque Deus é fiel. Então, nós podemos confiar em Deus quantos por cento, irmãos? 10%? 100%. E o que Deus está falando para mim e para você? Que essa marca do caráter dele, o apóstolo Paulo chega a falar assim, ó, se um dia nós formos infiéis com Deus, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, faz parte da natureza dele. Ele é assim, ele é fiel, não tem como Deus ser infiel. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ele quer imprimir essa marca do caráter dele na minha vida, na sua vida. Olha, um marido fiel, uma esposa fiel, que dia que esse casamento vai acabar, irmãos? Não acaba, não acaba. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter, né? Desculpa a expressão, acaba. Vai ter, porque são duas naturezas diferentes, duas histórias diferentes, vai ter ajuste ali, ué. Né? E ferro com ferro se afia, mas sai faísca. A Bíblia diz que ferro com ferro se afia, mas sai faísca, sai faísca. Mas se tem fidelidade, fidelidade em quê, pastor Carlinhos? Nós vamos falar sobre isso, porque toda fidelidade, ela é baseada, o que é um fiel? Né? Fiel é a característica daquela pessoa que é leal, que você pode confiar, ele é honesto, ele é verdadeiro. Por exemplo, a palavra no hebraico para fidelidade é amã. Às vezes nós já até falamos isso aqui, mas é bom reforçar. A palavra no hebraico para fidelidade é amã. Quando você pega essa palavra e traduz ela para o grego, ela se transforma em amém. Quantos conhecem a palavra amém? Toda vez que você fala amém, você está dizendo na verdade assim, ó, isso é verdade, isso é fiel, isso é confiável. Então cuidado quando você fala amém. Entende? Quando uma pessoa está orando, você presta atenção no que ela está orando. Quando você fala amém, você está dizendo, é isso mesmo, eu concordo com isso, isso é verdadeiro, isso é leal, isso é fiel. Porque a palavra amã no hebraico, ela vem ser traduzida para o grego como a palavra amém. Eu falei sobre isso quando Jesus fala assim, olha, em verdade vos digo, no original está escrito amém, amém. Jesus falava assim, olha, amém, amém. Eu já até brinquei, porque o Gersinho que gosta disso. O Gersinho, você chega nele, ao invés dele falar assim, ô pastor, bom dia, ele fala assim, pastor, amém, amém, pastor. Ele já vai abençoando você, né, o Gersinho. Então, fidelidade é isso. Então, olha só, onde a fidelidade é necessária? Onde existe um compromisso, uma aliança, um pacto. A fidelidade, ela é a responsável por manter sustentado o pacto que foi feito, o compromisso que foi feito, a aliança que foi feita. Então, nós vivemos isso em todo o tempo. Você trabalha em uma empresa, existe um compromisso ali. Existe um compromisso de horário, de prestação de serviço, de postura. Postura, você não pode ser uma pessoa vulgar, indecente. Postura, tem todo um compromisso ali, seu para com a empresa, da empresa para com você. E quais são os funcionários que vão crescer nessa empresa? Irmãos, pode ter certeza, são aqueles que são o quê? Fiéis, fiéis. E da mesma forma da empresa para com o funcionário. Se uma empresa quer crescer, ela precisa ser fiel nos seus contratos. Fiel nos seus contratos. Né? Então, às vezes a gente mexe com o Dudu, com o Felipe, né, que está com a empresa nova aí. Mas se eles querem prosperar, então eles falaram assim, olha, nós entregamos tal dia. Entrega 2 dias antes. Entrega um dia antes. Mas esse negócio de falar assim, ó, entrega tal dia, entrega 1 semana depois, 1 mês depois. Isso aí vai corroer essa confiança das pessoas em relação à empresa dele. Se ele está percebendo que está difícil de entregar naquela data, negocia, fala, ó, antes disso acontecer, negocia. Fala, ó, está acontecendo isso, é possível, vamos sentar, vamos conversar, vamos analisar a questão.
Mas não se pode, irmãos, ficar quebrando contratos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não se quebra contratos, alianças, compromissos. Por que as pessoas têm perdido essa questão da fidelidade? Porque ninguém quer compromisso com mais nada. Por que as pessoas têm deixado de vir à igreja? Porque não querem compromisso, querem viver soltas. Eu faço a minha vida, eu faço. Irmãos, mas todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos uns dos outros. E se você planta fidelidade, você vai colher fidelidade. Se você planta confiança, você vai colher confiança. Tudo que o homem plantar, o que a Bíblia diz? Isso ele colherá. Colherá. Essa empresa vai crescer, esses funcionários vão prosperar. Então a igreja, principalmente a igreja, a nossa aliança com Deus, irmãos, a nossa aliança uns com os outros, nós temos uma aliança uns com os outros. Quando nós bebemos o cálice, nós bebemos o cálice da comunhão. O cálice da comunhão. Aí eu não tinha visto o Gersinho ali. O Gersinho está ali. Amém, né, Gersinho? Amém. Então, quando nós bebemos o cálice do Senhor, nós bebemos o cálice, não é só uma aliança vertical, é uma aliança horizontal. Horizontal. Então hoje nós temos o copinho, né? Está protegidinho e tal. Então antes de você tomar a ceia, chega no irmão, fala assim, vamos trocar os copinhos. Fala para ele, porque eu quero dizer para você, eu tenho uma aliança contigo. Nós estamos juntos, estamos juntos. É isso mesmo que o casal fala um para o outro, na alegria, na tristeza, na luta, no monte, no vale. Estamos juntos. Então, irmãos, como isso é importante, sabe? Porque as pessoas estão buscando benefício só e não querem compromisso. Vou repetir, as pessoas hoje em dia querem o benefício e não querem o quê, gente? Compromisso, não querem. Querem o compromisso. É aquela expressão antiga, né? Venha a nós, ao vosso reino nada. Venha a nós, mas ao vosso reino nada. Então, que níveis de relacionamento Jesus vivenciou? Vamos entender essa questão dos relacionamentos de Jesus. Jesus se relacionava primeiro com a multidão, sim ou não? Muitas pessoas seguiam Jesus, a Bíblia diz que ele se relacionava com esse povo, tinha compaixão deles, entendiam que eram como ovelhas que não têm pastor, tinha paciência, abençoava, curava, libertava, multiplicava pães e peixes, falava para os discípulos, vamos dar de comer para esse povo. Os discípulos ficavam desesperados, falavam, Jesus, só dava trabalho para os discípulos, né? Então Jesus, ele tinha um relacionamento com a multidão, só que esse relacionamento com a multidão, eu coloquei aqui, né? É um relacionamento superficial. Por exemplo, ele ministrava para as multidões, mas explicar aquelas parábolas só para quem tinha fome e sede, porque tinha gente que não tinha ouvidos para ouvir, nem coração para compreender, nem olhos para ver. Eles estavam ali só por causa do pão, estavam ali só por causa do milagre. O que foi essa canção que a Luciana cantou agora? Como é que foi, Luciana? Eu só quero tua presença. Vamos lá, gente. Hoje não vou te pedir nada. Por quê? Só quero levantar a minha voz para te dizer que o quê? A tua graça já me basta. Quantos são apaixonados por ele? Dá mais um aplauso ao Senhor. Aleluia. Olha, os alunos ali da universidade já estão ali, né? Samaré. Pessoal, sejam muito bem-vindos, viu? Fiquem à vontade aí para se organizarem, tá? Sejam muito bem-vindos. Então, primeiro a multidão. Segundo, eram os seguidores. Aqueles que estavam em todo lugar que Jesus estava, eles estavam lá. Aqueles carrapatos, aqueles fiões. Estavam lá. Jesus ia para um lugar, eles estavam juntos. Ia para outro, estava junto. Esses já tem uma aliança mais forte com Jesus, mas também não é profunda. Por que eu sei disso? Né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso aí. Mas então tem esse tipo de pessoas aí, os seguidores. Aqueles que estão com ele. Né? Onde ele estiver, está lá. Tem gente assim hoje, não tem? Nas redes sociais. Não são chamados seguidores?
Tem uma pessoa, um youtuber, aí você vai e fica seguindo aquela pessoa e tal, aquelas pessoas das redes sociais, você segue eles. Agora, o dia que aquela pessoa cai em escândalo, o que sobra? Todo mundo, pula fora, não é verdade? Então, isso é muito volúvel, né? É muito instável esse tipo de relacionamento. Mas, porém, existe uma certa relação mais profunda ali, né? São seguidores. Agora, Jesus tinha os discípulos. E aqui dentro dos discípulos, nós podíamos citar vários outros níveis, né? Você tem os discípulos, você tinha aqueles discípulos mais distantes, você tinha aqueles discípulos mais perto, 70, você tinha os discípulos muito mais perto, que eram os 12. Você tinha os discípulos mais perto ainda, que eram os 3, Pedro, Tiago, João, no barquinho. Eram os 3. E você tinha um discípulo, irmão, que esse sim, né? Ele não tinha vergonha, ele colocava a cabeça no peito de Jesus, falando, não, eu vou ficar aqui, não me tira daqui. Foi chamado discípulo amado, ele mesmo se chamou, né? Ele era sarado, a alma dele era sarada, ele tinha tanta autoestima, irmãos, que ele escreveu o livro, ele falou assim, o discípulo que Jesus amava e tal. Então ele falava de si mesmo, que é João. O nível de relacionamento dos discípulos é mais profundo, é aliançado. Com esses Jesus faz uma aliança. Ele fala assim, espera aí um pouquinho, está todo mundo aqui, mas deixa eu te falar, você quer ser meu discípulo? Então o que tem que fazer? O que tem que fazer? O que ele falou que tem que fazer? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí, multidão entra nisso? Não entra, irmãos, não entra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O nível é mais profundo. O nível é mais profundo. Então, a pergunta nessa manhã é, qual é o nível de relacionamento que nós temos com Cristo? Qual é o nível de relacionamento que nós temos com a noiva de Cristo, que é a igreja? Você sabe que como você trata a igreja, você está tratando a noiva de Cristo. Um dia nós vamos prestar conta para Ele sobre isso. Eu trato bem os irmãos, eu trato bem minha liderança, porque é a noiva dele, irmãos. Eu me relaciono bem. Se relaciona bem com a igreja, porque ela é a noiva de Jesus, né? É a noiva de Jesus. Então, se você fizer bem para a igreja, você agrada o coração de Jesus. Se você fizer mal à igreja, você entristece profundamente o coração dele. E olha, se mexer comigo, irmãos, eu até relevo, mas não fica mexendo com a minha esposa, não fala mal dela não é verdade? E tem gente que não tem temor de ficar falando mal da esposa de Jesus, da futura esposa de Jesus, que é a igreja. Misericórdia. Não faça isso. Então, é um nível mais profundo. E Jesus quer uma igreja assim, em um nível mais profundo de relacionamento. Aí ele senta com eles, né? E fala, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. Olha a profundidade do relacionamento. Ele discursa, depois que multiplica os pães, ele fala para o povo assim, olha, vocês estão atrás de mim, sabe por que vocês estão atrás de mim? Porque eu multipliquei pão, a barriguinha de vocês ficou cheia. Não faz isso não, sigam-me. Não pelo pão que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Vocês estão atrás de mim pelo que eu faço, estejam atrás de mim pelo que eu sou. Eu sou o pão da vida. A fome de vocês é natural, quero gerar em vocês uma fome espiritual. Gerar em vocês um desejo mais profundo. Depois que Jesus falou assim, comam da minha carne, bebam do meu sangue, quantos que sobraram, irmãos? Quantos que sobraram? Capítulo 6 de João, final do capítulo 6, quantos sobraram? Só 12. E Jesus falou assim, a peneira ainda tem alguém aqui que é igual um diabo. Jesus fala isso, é um diabo entre vocês, vai me trair. Ainda a peneira ainda podia ser mais curtinha ainda, né? Mas é assim, porque as pessoas querem um benefício. Jesus está multiplicando pão, bora, está curando, milagre, ressurreição, bora lá. Não, agora é para ir com ele, pegar a cruz e sofrer com ele e passar pelo vale. Quê? Não escutei. Então, como tem sido o nível dos nossos relacionamentos? Não só com Deus, mas uns com os outros. Será que nós temos crescido nisso, né? Olha, quem é que Deus procura, irmãos? Quem que Deus procura? O que está escrito, Salmo 101, verso 6? Quem que Deus procura? Olha lá, os meus olhos procurarão os fiéis.
Quantos querem ser achados por Deus? Deixa eu ver. Quantos querem achar? Sabe quem que Deus está procurando? Quem que Deus está procurando? Fiéis, fiéis. E não é só com Ele, fiel com Ele só. Ele está procurando um marido que é fiel. Malaquias fala assim, olha, eu vou reter as bênçãos. Vocês vão começar a ganhar maldição porque o que vocês estão fazendo não é certo. Aí eles perguntam, o que é isso, Deus? O que nós estamos fazendo? Vocês estão sendo infiéis com a esposa que vocês se casaram. A mulher que vocês juraram fidelidade. Malaquias, se não me engano, capítulo 3 fala sobre isso, ou capítulo 2, alguma coisa assim. Fala, vocês estão sendo infiéis com ela. Por isso, com maldição, vocês são amaldiçoados. Deus procura fidelidade, compromisso. Você é fiel naquilo que você tem falado, naquilo que você tem prometido. Você diz para uma pessoa, tal hora eu estou aí, você está mesmo? Lógico, as coisas acontecem, irmãos. Nós não temos controle sobre tudo, né? Não temos. Às vezes o trânsito para a cidade, né? Às vezes você está num lugar, não tem jeito de você prosseguir. O pneu estraga, e tantas coisas podem acontecer, lógico, mas está fora do seu controle. Mas sabe o que é o maior problema? Não são as circunstâncias, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Não nos organizamos, não nos preparamos para aquilo. Então, quantas vezes nós temos sido infiéis? Né? Mas a palavra do Senhor está dizendo, eu procuro os fiéis, eu quero um relacionamento com os fiéis. Para quê? Para que eles habitem comigo. Quantos querem habitar com o Senhor? Irmãos, todo mundo quer habitar, né? Com o Senhor. É lógico, a igreja dispensacionalista entende que nós vamos ser arrebatados, vamos habitar no céu para sempre. Eu entendo que nós teremos um período de milênio aqui na terra, e depois os céus e a terra vão se fundir num só lugar. É o meu entendimento escatológico, tá? Abri um pouquinho aqui para vocês sobre isso. Mas não tem problema, vamos entender que os dispensacionalistas estão certos, e nós queremos ir para o céu, queremos ir para o céu. Está todo mundo querendo ir para o céu, então deixa eu orar para você morrer agora, porque aí você vai para o céu. Pronto, é só morrer que vai para o céu. Ninguém quer morrer. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos o benefício, mas nós não queremos o compromisso. Entende? Pegar a cruz. Então assim, o Senhor quer os fiéis para que habitem com Ele, né? O que anda em reto caminho, esse que servirá a mim. Esse filme eu já mencionei ele algumas vezes, né? Essa semana, agora, na sexta-feira, nós perdemos a nossa cachorrinha, e foi muito triste, 12 anos que é Charlotte, né? E assim, por que isso? Por quê? Porque se há uma característica no cachorro principalmente, né? No canino, chama-se fidelidade. É muito forte isso, fidelidade. E assim, eu falo para a Sandra, não, tudo lembra ela, porque a gente chegava de carro, ela saía da casinha dela, contornava o caso, eu tinha que ter cuidado, né? Via naquele do carro ali, eu dava ré, eu sempre entro de ré, e via lá ela saindo, aí eu deixava ela saía da casinha, ia para o lado do carro, aí eu abria a porta, ela estava lá do lado da porta para eu fazer um cafuné para ela. Toda vez era isso, ela não ficava dentro da casinha dela, ela saía para eu fazer um cafunézinho nela. Agora eu entro no carro, cadê a Charlotte fazer o cafunézinho, né? Então, estava conosco, em todo tempo, em todo momento. Aí, alguns falam assim, o cachorro é assim por interesse, porque ele quer a comida. Ele quer a comida, aí ele faz graça, ele faz de tudo. Eu não sei se é bem assim, sabe por quê? Porque quando eu e a Sandra vamos viajar, ela já vai olhando, não sei se ela olha as malas, alguma coisa ali, ela vai entrando, ela vai ficando triste, ela ia ficando triste, ela entrava em depressão. O Elton de vez em quando levava comida, o Kevin já levou, o Luquinha, o Vitinho, alguns irmãos aqui já levaram comidinha para ela enquanto eu estava viajando. E eles falavam para mim, ligavam para mim e falavam assim, Charlotte não está comendo não. Então se o interesse dela for só de comida, ela não tinha sentimento. Ela não tinha sentimento. E sempre que a gente chegava era festa. Então, não é bem assim. E esse filme, se você não viu esse filme, né? Richard Gere, que fala, o título do filme é Sempre ao Seu Lado, fala da história de Hachiko. No filme ele não tem esse nome, mas é a história de um cachorro que existiu mesmo, chamado Hachiko. E Hachiko era um cachorro que era muito fiel ao seu senhor, o senhor dele morreu, mas ele nunca abandonou aquele lugar de encontro com o seu senhor. Ele sempre estava, e aí no filme aparece, né? Aí você vai entender, não vou dar spoiler não, você vai entender se você não viu o filme, que sempre, no mesmo lugar, no mesmo horário,
Todos os dias ele estava lá. Será que Deus pode contar comigo, com você, nesse nível de fidelidade? Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar. Bom, pelas cadeiras vazias parece que nem todos, né? Todos os dias, não era só domingo. Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, sem faltar um dia. Fidelidade. Fidelidade. Quantos já viram esse filme, Diário de uma Paixão? Já viram? Deixa eu ver, levante as mãos quem já viu. Se você não viu um filme mais antigo, né, muitos não viram, ó, pelas mãos levantadas, muitos não viram. Então veja esse filme, muito interessante, né? Deixa eu dar um pouquinho de spoiler aqui. No final ela vai ficar com Alzheimer, ela está internada, e ele vai contar, e esse homem chega lá para contar essa história para ela, da vida, uma história. E aí é uma história que ele vai contando para ela, e naquele momento ela fica muito feliz, quando ele vai contando essa história. Depois você vai ver o que acontece ali, por que esse homem faz isso todos os dias, você vai entender, depois você vê o filme lá, que eu não vou dar mais spoiler não. Aí eu coloquei assim, ó, quando o compromisso é mais forte do que as lembranças. Compromisso é mais forte do que as lembranças. Aquela mulher não se lembrava mais, mas o compromisso desse homem com ela foi até o fim. Sabe uma coisa assim que me impacta em termos de fidelidade entre dois semelhantes, né? Essa fidelidade de relacionamento, é a fidelidade de Jonatas para com Davi. Fidelidade de Jonatas para com Davi. E aí é uma fidelidade que por um tempo é apenas unilateral, não porque Davi não quer ser fiel com Jonatas, sempre foi fiel, mas é porque Davi não tem como prestar essa fidelidade a Jonatas, porque ele está sendo perseguido. Mas Jonatas, ele tem uma aliança com Davi e fala assim, no que depender de mim, a minha vida está a seu serviço. E tem uma hora que Jonatas, né, isso está lá em 1 Samuel 23, 16, 17, Davi está fugindo do pai dele, porque está em perigo de morte. Jonatas sai lá da cidade, né, procura Davi, aí até encontrar Davi, diz o texto. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, foi para Davi em Oressa, né, Oreza, e lhe fortaleceu a confiança. Sabia que Davi estava ali triste, porque tinha sido tão fiel para com o pai dele, né, que é Saul, e colheu coisas tão terríveis. Estava ali abatido, com medo, porque podia ser morto a qualquer momento, a nação estava caçando ele era como fugitivo, e Jonatas encontrou ele, falou assim, olha, eu vim aqui para te fortalecer, rapaz, fica firme, confia em Deus. Jonatas falou para Davi, e diz para ele assim, ó, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Profetizou sobre a vida dele. Eu vim aqui para te profetizar algo tremendo. A mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás, liberou outra profecia sobre ele, tu reinarás sobre Israel, e eu, irmão, sabe quem que era Jonatas? O herdeiro do trono. Jonatas era o herdeiro legal do trono. Saiu Saul, quem que entraria? Jonatas. Ele tinha o direito do trono, o trono era dele. Ele disse assim, quem vai reinar será você, e eu serei o segundo. Será que a nossa fidelidade é assim com o nosso irmão, queridos? Será que nós queremos que o nosso irmão tenha sucesso, destaque, mesmo que fiquemos em segundo plano? Mesmo que fiquemos em segundo lugar? Será que nós temos buscado o interesse do nosso irmão em detrimento dos nossos interesses? Será que tem sido assim? Será que eu quero sucesso do meu irmão, independente se eu tiver sucesso ou não? Será que eu busco para que o meu irmão seja bem sucedido, independente se eu vou ser ou não? Será que tem sido esse o nosso coração? Jonatas falou, você vai reinar. Eu vou ser o segundo, eu vou estar lá para te servir. Meu Deus do céu, ele abriu mão da posição dele.
Ele podia falar com Davi: olha, nós vamos fazer uma parceria aí, né? Vamos fazer uma aliança de partido, vamos fazer aí um conchavo partidário, vamos lá, eu reino um pouquinho, depois você reina. Falei: não, você vai reinar e eu serei o segundo. Ninguém gosta de ficar em segundo lugar, irmãos, a não ser que tenha um coração fiel. Agora, quem planta fidelidade, colhe o que eu falei? Vou repetir: quem planta fidelidade, colhe o que, irmãos? Jonatas morreu, Davi se levantou como rei. Sabe o que ele falou, Davi? Tem alguém aí, filho de Jonatas, para que eu use de fidelidade para com ele? Planta para você ver. Os seus filhos, os seus netos colherão. Porque Deus falou: eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me servem e que me amam. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, Deus que é fiel. Planta para você ver. Planta para você ver. Então Deus busca um coração fiel. Esse homem fez um compromisso, né? E se você não viu esse filme também, maravilhoso. Até o último homem, ele fez um compromisso com Deus. Ele era um cristão e ele fez um compromisso com Deus. Ele falou assim: eu quero ir na guerra não para tirar vidas. Deus, eu quero ir para a guerra, para servir o meu país, para salvar vidas. Ele fez um compromisso com Deus. Aí surgiu uma situação lá que você vai ver no filme. Todo mundo fugiu. Aí ele falou assim: uai, eu estou aqui para quê? Eu não posso voltar atrás. Chegou a minha vez. Chegou o meu momento. É agora. Deus me colocou aqui. Foi para salvar, não foi para matar, foi para salvar. Essa é a minha hora. Você vai ver o que acontece no filme. Isso se chama fidelidade. Fidelidade. Depois o comandante fala assim: ninguém sai daqui sem que o fulano faça a oração. Todo mundo confiava nele, porque é isso que a fidelidade faz, ela gera confiança. Quero terminar, nosso tempo já foi. Se a Luciana quiser subir. Falando de Policarpo. E Policarpo, irmãos, ele é um discípulo direto de João, do João Evangelista, discípulo de Jesus. Policarpo é um discípulo de João, e ele serviu a Deus em Esmirna, e discipulou Irineu, que vai ser discípulo dele, que vai evangelizar a França. Então Policarpo, ele é preso no final da vida dele, né? E ele vai ser condenado à morte, porque não quer negar Cristo Jesus. E alguém diz para ele assim: rapaz, você já está velho, idoso, para que você vai ser morto? Vive a sua vida tranquilo, o restante da sua vida, né? É só você negar Jesus, confessar César como seu Deus, confessar César como a sua divindade. Só você render a César a sua adoração. E ele virou para aqueles executores dele e falou assim: há 86 anos, eu tenho sido o seu servo, e ele nunca me faltou. Ele nunca me faltou. Aí ele termina falando assim: ó, como eu blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Não posso fazer isso. Posso fazer isso. Fidelidade, irmãos. Vamos ficar de pé. Eu queria que o Espírito Santo falasse agora ao seu coração, né? Que nós pudéssemos, sabe, buscar em Deus essa marca nas nossas vidas. Poxa vida, como isso é importante. Sabe, irmãos, quando eu vejo assim, né, como eu falei aqui, essas características até mesmo de um animalzinho, eu fico com muita vergonha, porque poxa vida, Deus, um animal, irmãos, um animal é mais fiel do que o homem, irmãos, muitas vezes, pelo amor de Deus, irmão, isso é uma vergonha para nós. Você não fica com vergonha disso, não? Eu estava conversando esses dias com o Zezinho, ele falou assim: você não sabia, Carlinhos, mas a arara tem só um parceiro, se ele morrer, ela não casa de novo, ela fica viúva, ou ele, né, viúvo para sempre. Eu acho que isso acontece com os pinguins também. Então, irmãos, meu Deus, né, e esse nível de fidelidade, Deus não exige de nós, porque se
se o marido ou a esposa falecer, biblicamente nós podemos atrair novas núpcias, porque até que a morte os separe. Mas tem bicho, irmãos, tem bicho que é mais fiel do que nós, irmãos. Isso é uma vergonha para nós, irmãos. Que isso? Tem bicho que é mais fiel do que nós. Fecha os teus olhos, deixa Deus falar com você. Sabe, esse mundo cheio dos espertos, cheio de um 7-1, gente querendo passar o outro para trás. Mas os olhos do Senhor buscam os fiéis. Os olhos do Senhor estão buscando os fiéis. Fiel. Sabe, quando a gente fala para você, ô irmão, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, não é porque a gente está querendo um interesse em você, daquilo que você tem, não. É porque isso é o seu benefício, porque Deus está marcando você com fidelidade. Fidelidade. Sabe, nos seus compromissos, no seu trabalho, no seu serviço. Seja fiel, e se possível, e todas as vezes é possível, faça além, ué. Primeiro, não inventa a roda não. Faz aquilo que te pediu. Fica fazendo igual Saul não, inventando coisa. Não, faz aquilo que te pediu. Fez, faça melhor. Faça melhor. Deus está buscando homens e mulheres assim. Eu tenho certeza que essa igreja será uma igreja de destaque, não para nossa honra, não para nossa glória, mas para a glória do Senhor, porque nós teremos essa marca da fidelidade. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero orar agora sobre essas ovelhas, sobre essas vidas que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo nessa manhã, e orar para que o Senhor nos conceda essa unção, essa marca da fidelidade, que faz parte do teu caráter, é marca do Senhor, não pode ser arrancada, e que nós possamos demonstrar essa fidelidade, fidelidade que até bicho muitas vezes tem mais do que nós, Senhor. Que vergonha para nós, que somos considerados pelos cientistas e ateus, que nem creem no Senhor, como animais racionais. Se formos por esse aspecto, Senhor, nem assim nós somos mais evoluídos do que alguns animais. Muitos da tua criação têm marcas do Senhor na vida deles, que muitas vezes nós perdemos pelo pecado, pela infidelidade, tantas outras coisas. Converte o nosso coração, meu Deus, quebranta o nosso coração, nos faz voltar para Ti. Nós não queremos ser só multidão, nós não queremos ser só seguidores, nós queremos ser discípulos. Coloque a mão no seu coração, fala: Senhor Jesus, nessa manhã eu recebo o desafio de ser discípulo. Quero negar a mim mesmo, as minhas paixões, o meu egoísmo, e quero declarar: eu sou teu. Quero tomar a minha cruz, seguir o Senhor todos os dias da minha vida. Quero profetizar: Tu és o meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, hoje, para todo sempre. Amém. Se você recebe, dá um aplauso a Ele bem forte. Esse é o nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Nosso tempo já se foi, os alunos estão ali, procurem eles para se informarem. O Senhor te abençoe, uma semana de bênção, de riqueza sobre a sua vida. Hoje à noite às 18 horas nós temos a nossa próxima reunião. Fiquem na paz, Deus abençoe vocês.